Graça e paz, que bom que você está aqui. E nesse exato momento nós iremos falar sobre liderança e como nós vamos agir segundo a nossa inteligência emocional. Vem comigo e saberemos um pouco mais. Provérbios capítulo 22, verso 29, vai trazer a seguinte afirmação: você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço real. Trazendo para a área da liderança, nós precisamos ser eficazes nas nossas tomadas de decisões. E para isso nós precisamos ter algumas habilidades, e talvez simples em alguns momentos e extraordinárias em outros momentos. Mas eu quero trazer aqui algo simples para o nosso cotidiano. Eu não sei se você é um líder religioso, eu não sei se você é um patrão, eu não sei se você é um líder de departamento, eu não sei se você é um líder da sua família, mas isso servirá para todas as áreas da nossa vida. Então preste atenção, a gente precisa saber tomar algumas decisões para que nós possamos ser eficazes nos nossos resultados. Perceba, as pessoas não sondam o nosso coração. Se eu e você tomamos uma decisão errada, elas vão falar daquilo que elas estão vendo. Quem sonda o nosso coração é Deus. O teu patrão não vê, o teu líder não vê, a tua esposa não vê, o teu companheiro não vê. Ou seja, as pessoas só veem o que está diante dos teus olhos. E o que estão diante desses olhos? Resultados. Então nós precisamos ter, e eu quero falar aqui para você, simplesmente 4 etapas para tomarmos decisões coerentes e para que nós possamos gerar alguns resultados. Então, a primeira etapa que eu e você nós precisamos tomar é parar. Sim, meu amigo, eu estou te dizendo, para tudo que você está fazendo. Quantos de nós já nos deparamos naquela expressão assim: gostaria de ter mais tempo no meu dia, ou eu gostaria que meu dia tivesse 25, 26 horas. Agora perceba, tem pessoas que estão sendo bem-sucedidas nas áreas da sua vida com o mesmo tempo que eu e você nós temos, 24 horas. A questão aqui a ser observada é: o que é prioridade para nós? Consegue entender? Você sabe qual é a nossa moeda, a moeda da nossa geração? Ela se chama tempo. Vou repetir, a moeda da nossa geração se chama tempo. Só que muitos de nós não temos nem tempo para parar. Sim, perceba que o tempo pode definir quem é você. Sim, só o tempo vai nos dizer aonde nós chegaremos, o que nós teremos, mas quem faz do nosso tempo é eu, é você, somos nós. Então, como você tem exercido ou tendo as ações devidas nesse tempo que eu e você nós temos? Protegemos categoricamente o que é essencial e perdemos aquilo que é importante. Quando nós focamos em algo específico, nós perdemos a visão de um todo. Em uma das minhas pregações e palestras também, eu sempre chamo uma moça que tem um cabelo bonito, longo, e faço a seguinte pergunta para ela: você me permite cortar o seu cabelo e raspar a sua cabeça? Automaticamente aquela pessoa se assusta e fala assim: claro que não. E eu tento reafirmar: tem certeza? E ela diz: lógico, eu tenho certeza. E acaba sendo uma redundância: certeza absoluta. Aí eu reformulo a pergunta para ela e falo assim: você tem o direito de escolha. Você me permite cortar o seu cabelo e raspar a sua cabeça, ou você me permite cortar os 10 dedos da mão? Gente, automático: corta o meu cabelo, por favor. Falei: tem certeza? Sim, claro. Fica claro, é óbvio que ela vai escolher o cabelo. Por quê? O cabelo, com o tempo, ele cresce. Os 10 dedos da mão, não. Tem gente protegendo categoricamente aquilo que é essencial, urgente, e perdendo aquilo que é mais importante na tua vida. Ei, deixa eu reformular isso. Tem pessoas protegendo o seu trabalho e perdendo a tua família. Tem pessoas protegendo o seu ganho e perdendo os seus filhos.
tem pessoas tentando alcançar patamares maiores dentro do seu trabalho, dentro da tua faculdade e, na minha concepção, perdendo aquilo que é mais importante, a presença do Espírito Santo de Deus. O que você tem protegido? Como você tem exercido dentro do teu tempo? Quais são as suas decisões? Por isso eu afirmo para você, a primeira etapa, e para mim uma das mais importantes é: para tudo o que você está fazendo, porque tempo é o seu dinheiro. Segundo passo para que eu e você possamos tomar boas decisões é: pense. Sim, meu amigo, para pensar. Por que eu estou te dizendo isso? Albert Einstein vai trazer uma excelente afirmativa dizendo da seguinte maneira: o ato de pensar nos tira da condição de manipulados para nos tornar tomadores de decisões. Porque quem não pensa, age de qualquer maneira. Ei, inclusive eu quero te trazer uma outra afirmativa. Quem não tem propósito, aceita qualquer coisa que vem à sua frente. Quem não tem um destino, aceita qualquer caminho que aparece e acaba tentando pegar atalhos, mas acaba se distraindo com as coisas que aparecem. Então olha só, para você ter um propósito e ter um caminho, um destino, nós precisamos pensar. Por exemplo, nessa correria que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, onde a tecnologia, tudo é muito rápido, geração fast food, geração micro-ondas, e olha que a gente usa o micro-ondas, a gente não espera nem chegar no final, a gente já quer apertar cancelar logo para ter a nossa comidinha quente, não é verdade? Mas olha só, o exemplo, por exemplo, do transporte coletivo. Quantos de nós, quando estamos lá dentro, paramos para pensar que nós temos que apertar ou puxar a cordinha ou apertar o botãozinho para que o ônibus pare, para que aquela porta se abra e aí nós temos 2 degraus para descer. Como eu sou destro, eu paro, penso que eu tenho que levantar a perna direita para encostar no próximo degrau. Depois eu paro, penso para levantar a perna esquerda para encostar no segundo degrau. Quantos de nós fazemos isso? Não, nós tomamos as ações como se fosse algo programado, né? A gente vive como diz já o profeta dessa geração, claro que é uma brincadeira, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva, eu... Não, nós não podemos viver dessa forma. Só que quando nós vamos falar sobre decisões, muitas pessoas, não são todas, eu não posso generalizar, mas muitas pessoas, elas não param mais para tomar as suas decisões. E aí, quando acontece alguma coisa, o que elas fazem? Colocam sempre a culpa em outras pessoas. Então, o ato de pensar nos tira da condição de manipulados para nos tornar tomadores de decisões. E quando eu e você sabemos tomar algumas decisões coerentes para a nossa geração, começamos a influenciar pessoas. E eu te digo, você nasceu para influenciar pessoas. Terceira etapa, sabe qual que é? Orar, meu amigo. Sim, tem pessoas que não acreditam nisso, mas eu falo para você, um dos maiores poderes do mundo se chama fé. Aí nós temos lá em Êxodo um exemplo claro, Moisés. Moisés, lá no livro de Êxodo, quando ele estava para passar pela terra do deserto, ele chega numa interação com Deus e ele fala assim: eu preciso que o Senhor vá comigo. Aí Deus responde assim para ele assim: enviarei um anjo para que possa ir com vocês. Moisés fala para Deus assim: não, Senhor, se o Senhor não for comigo, daqui eu não saio. Ou seja, nós precisamos orar e ter uma orientação e um direcionamento de Deus para que possamos chegar a lugares mais altos. Você sabe por quê? Porque os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Os sonhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, por que eu e você vamos tomar uma atitude sem nós consultarmos aquele que sabe de todas as coisas e que tem o melhor para mim e para você? Então, terceira etapa que eu e você nós precisamos tomar é ore. Ore, porque com Ele nós podemos tudo. Nós estamos na quarta etapa para sabermos tomar uma decisão. E eu disse, primeira, parar. Segunda, pensar. Terceiro, orar.
quarta e última etapa para que eu e você possamos tomar uma boa decisão é atitude. Sim, você sabe o que é atitude? Agir. Sabe que eu deparo com muitos cristãos em especial que talvez até faça algumas das etapas. Ele para, ele pensa, só que ele para na oração. Aí ele ora e ora mais um pouquinho. Você sabe qual é o desejo dele? Que Deus desça, pegue ele pela cabeça, tire do ponto A, que é o ponto presente, e leve-o para o ponto B, que é o ponto desejado. Só que deixa eu te falar, Deus não irá fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus não quer criar filhos mimados na fé. Deus não quer criar filhos de porcelana. Deus quer que você seja maduro e você vai ser tomando as suas próprias decisões. Só que também tem aqueles que gostam de pular etapas. Quem são esses? Que já vai logo para a atitude. E aí o que acontece? Quando ele não para pensar e não pede direcionamento da parte de Deus, algo transcendental, aí a probabilidade de se frustrar é alta. E aí quando se frustra, coloca a culpa no chefe, coloca a culpa no patrão, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no próprio Deus. Mas ele não passou para as etapas. Quis seguir de acordo com a canção, como eu já disse nos vídeos anteriores. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Olha só, existe uma diferença de ser inteligente e de ser sábio. Eu quero que cada um de vocês sejam inteligentes, mas acima disso, eu quero que nós possamos ser sábios. Olha só, existe um provérbio irlandês que ele vai falar da seguinte maneira: o inteligente consegue sair de um buraco onde o sábio não cairia. Talvez você seja inteligente para querer tomar atitude porque você já tem muita experiência e vai com isso, só que muitas das vezes a gente vai quebrar a cara. Ei, para um pouco, planeja, toma um direcionamento de fé para que você possa tomar a atitude coerente, que aí sim pessoas irão te seguir, que aí sim você terá grandes resultados, que aí sim você será pleno nessa terra e vai ser um grande líder dentro da tua casa. Você vai ser um grande líder para você mesmo, porque fazendo isso, parando, pensando, orando, tomando a atitude, até as suas emoções serão controladas e aí sim você será grande. E eu tenho certeza, Deus não te criou para dar errado, Deus te criou para dar certo e você nasceu para influenciar, porque você é uma grande potência nas mãos de Deus. A atitude que tomamos define o que seremos ou o que teremos. E como eu já disse antes, só o tempo vai poder nos dizer isso. Hoje eu sou, hoje você é o que você fez ontem, ou o que você foi ontem. Amanhã eu serei com as decisões que eu tomar hoje. E aí vem algo que dentro da minha fé, dentro do meu manual de vida que se chama Bíblia, eu vou me deparar com uma expressão chamada lei da semeadura. E talvez você já conhece. O que se planta, colhe. Não tem como nós plantarmos maçã e colher pera. Não tem como plantar tomate e colher laranja. Não tem como eu plantar ódio e colher amor. Ou seja, a atitude que tomamos dirá o que teremos e o que seremos. E aí nós temos 3 elementos essenciais para nós tomarmos também a atitude e as decisões certas. Vamos lá, 3 elementos: emocional, material e espiritual. E o primeiro elemento que eu quero trazer aqui para nós é: o estado emocional é fundamental para que eu e você possamos tomar as decisões e termos a atitude correta. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 11 e verso 24, vai nos trazer um exército paralisado por medo por causa de um homem. Um homem fez com que todo o exército não se movesse e não teve um corajoso para que fosse lá e encarar aquele gigante. Até que, você já sabe da história, chegou um menino chamado Davi e encarou ele porque ele tinha uma excelência emocional.
Se eu pegar para você também o livro de Provérbios, capítulo 24, verso 10, o sábio Salomão vai trazer a seguinte afirmativa: se demonstrares desanimado em tempos difíceis, serás fraco. Então, meu querido e minha querida, se você se entregar às emoções negativas, às emoções de tristeza, à angústia, nós não conseguiremos tomar a decisão certa. Então, o seu estado emocional é fundamental para que você possa tomar uma atitude coerente. Segundo elemento, eu quero trazer para você aqui nesse exato momento, a percepção de mundo. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, em síntese, vai dizer assim: a candeia da alma são os olhos. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será em trevas, ou em outras versões, será tenebroso. Ou seja, a forma que você enxergar, a situação que você se deparar, dirá o que você vai ser. Por exemplo, uma situação de perigo, ou, vou melhor do que isso, uma situação de dor. A dor é inevitável, mas a forma que você lidar com ela dirá o que você vai ser. Porque a dor vai ser para sofrimento ou para aprendizado. O que você vai escolher? Jesus falou para nós: se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem ruins, o teu corpo será tenebroso. Se você olhar a dificuldade, ou o desafio, melhor dizendo, como sofrimento, você irá sofrer. Mas se você olhar como aprendizado, meu querido, grandes coisas a dor irá te ensinar. Vou trazer um outro exemplo. Moisés separa 12 homens, representando cada tribo, que são as 12 tribos, e manda espiar a terra prometida. Então os homens foram, e quando eles chegam lá, eles começam a olhar a terra de Canaã e eles de fato ficam maravilhados. E esses homens voltam correndo, 40 dias para ir e voltar, meu irmão. Eles voltam correndo, 10 deles chegam para Moisés e falam assim: Moisés, a terra de fato é maravilhosa, mas é impossível de nós entrarmos nela. Na minha versão vai dizer assim: tem gigantes e eles vão nos engolir vivos, não tem como. 2 deles falam assim para Moisés: Moisés, a terra é boa, a terra emana leite e mel, só que se Deus prometeu, a terra é nossa. Nós vamos lá e nós vamos vencer os nossos inimigos. O que acontece? O povo vai pela maioria. Moisés tenta até articular ali, mas não conseguiu. Eles ouviram a voz da maioria. E o que aconteceu? A partir daquele momento, aquele povo começou a peregrinar durante 40 anos no deserto. Como que você está enxergando as circunstâncias da sua vida? Como sofrimento ou como lição de vida? Porque se você olhar como lição de vida, grandes coisas Deus tem preparado para mim e para você. E se nós olharmos como coisas boas, seremos pertinente para a geração que nós estamos vivendo. Porque está todo mundo sofrendo. Estamos no período de coronavírus. E como que as pessoas estão enxergando? Você nasceu, você foi criado para gerar esperança no coração dessa geração. E você vai. Sabe por quê? Porque Deus te fez um grande líder. Terceiro elemento, agora nós vamos entrar nesse assunto, é a sua fé em Deus. Lembra que lá em cima eu falei um pouco sobre fé, que é a oração? Aqui eu quero falar um pouco mais sobre esse elemento que é fundamental. Você sabe por quê? Salmo 23 vai falar assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas pessoas têm uma percepção errônea dessa afirmativa que o Salmo vem nos trazendo. As pessoas acham que coisas não vão faltar em nós, e não. O Senhor é o meu pastor, e o meu pastor não irá faltar na minha vida. Você sabe por quê? Quando a gente coloca que coisas não irão faltar, porque o Criador vai nos dar tudo isso, nós estamos colocando que nós só servimos a Ele porque Ele pode nos oferecer. E aí, a provisão é maior do que o provedor. Não, o Senhor é o meu pastor e o meu pastor não vai me faltar. Sabe por quê? Porque o provedor é maior e mais importante do que aquilo Ele pode nos dar. Porque se Ele estiver com a gente, meu irmão, estamos no melhor lugar. E perceba, tudo aquilo que acontece em nós não são problemas, são lições de vida, são informações. E aí eu quero te trazer mais um conhecimento que Albert Einstein também traz para nós. O único fator de conhecimento
se chama experiência. Porque sem a experiência, no máximo que eu e você nós teremos são informações. Então tudo que está acontecendo na minha vida e na tua vida são para termos experiências de vida. Aí Tiago vai nos falar no capítulo 1, verso 2, 3 e 4, em síntese ele vai falar assim: ficai felizes quando passar por várias tribulações. Não é uma não, ele fala assim, por várias tribulações. Por quê, pastor? Porque as tribulações vão trazer a fé vai trazer perseverança e a perseverança vai trazer maturidade. Tudo isso que está acontecendo com você e comigo, coisas boas ou não tão boas assim, não são para nos matar, são para nos dar experiência. Por que eu e você precisamos ter experiência? Porque eu e você, nós estamos influenciando no mínimo 4 pessoas no nosso dia a dia. E se nós não influenciarmos para coisas boas, para que nós estamos vivos? Então eu e você nascemos, fomos criados por Deus para deixar coisas boas no coração de outras pessoas. Então vivamos o melhor de Deus para nós, vivamos de acordo com aquilo que nascemos para fazer e nascemos para gerar. Pastor John Maxwell trouxe a seguinte afirmativa: ensinamos o que sabemos, mas nós geramos o que nós somos.